vai fazer para a gente as 28 doutrinas da igreja. Pastor, obrigado por se disponibilizar, por estar aqui com a gente e compartilhar isso que é tão importante, né, para os nossos jovens. Obrigada, pastor. Obrigado, agradeço o convite. Estava conversando com o pastor Thiago aqui, eu falei assim, tem uma coisa que não dá para fugir muito, é de uma palestra não maçante das 28 crianças, né? Não tem para onde correr. Mas eu gostaria de deixar muito claro para vocês que vão participar desse treinamento, nós temos aqui aproximadamente 50 minutos. Então, vocês não vão aprender tudo sobre isso que temos hoje. É muito importante que vocês tenham cuidado de estudar e manusear o material em casa. Nós temos, pastor, por gentileza, essa é uma versão de 2018, do livro que temos, ele é pequenininho, ele tem algumas semelhanças. Hoje nós vamos nos atentar apenas às declarações de cada crença, certo? A gente vai fazer uma pequena introdução desse material, mas é muito importante que você estude. Pastor, é muito difícil de entender? Não, porque são coisas que a gente já costuma viver no nosso dia a dia. E aqui ele vai nos dar base bíblica, principalmente, para que a gente consiga entender um pouco das nossas crenças, certo? O Márcio foi apresentado, sou pastor Adson, sou pastor distrital de São Jorge. A gente sempre mandou um convite aqui do Anderson, nosso líder aqui, uma aqui à disposição para servir ele. E ele está lá para servir nós também, gente. Mas a gente vai estar com vocês aqui nessa manhã. Peço a paciência, por favor, não durmam em nome de Jesus. Eu sei que o clima está propício, mas se mantenham alertas e atentos em nome de Jesus. Perfeito? Queridos, então vamos lá. Falando sobre isso, cremos, são as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. E aqui existem algumas coisas interessantes a respeito da história. Em 1872, a nossa editora, lá em Belo Horizonte, ela publicou, nesta edição, uma sinopse da nossa fé. Isso foi ali um resumo. Alguém decidiu que agora os eruditos nos organizaram para fazer um resumo daquilo que nós acreditamos, ok? E nessa sinopse haviam ali 25 proposições. O texto, na época, não mostrou condições sucessivas, mas ele foi inserido nos exemplares e continuou até 1914. Ou seja, esse material ele não é um material tão recente. Como nós entendemos que a nossa igreja é muito organizada, seguindo também o princípio bíblico da ordem da decência, nós temos pessoas preocupadas até nos dias de hoje, inclusive vocês que estão aqui, em procurar se aperfeiçoar, se aprimorar, em preparar as novas gerações para terem um caminho para seguir. Então, desde o passado, a gente percebe que essa é uma preocupação. Vamos colocar a nossa fé de uma forma escrita para ajudar as novas gerações. Quando surgiu então os estudantes? De necessidade. A nossa igreja é muito criativa. Diante daquilo que acontece, ela se prepara e ela se organiza. Então, alguns líderes africanos, eles estavam em busca de uma declaração um pouco mais formal. Daí então surgiu a ideia de se preparar esse material para que ele pudesse ser o material oficial da nossa igreja e representar em todo o mundo. Então a igreja ela começou a partir daqui a ter esse cuidado. A princípio essa declaração era de 22 doutrinas e permaneceu assim até 1931 a 1980, quando foi substituída pelo sumário mais abrangente, que são justamente esses que nós temos hoje, das crenças fundamentais. Então, nós temos aqui muitas datas. Fiquem tranquilos que hoje a ideia não é vocês se atentarem às datas, mas é só vocês terem um ponto de vista histórico daquilo que aconteceu. A igreja vai ter uma preocupação muito grande. As pessoas elas têm o costume de querer, vamos dizer assim, idolatrar tudo aquilo que é feito. Então, ela tinha a preocupação de que, ao preparar um material como esse, as pessoas não o tornassem como uma verdade imutável. Na verdade, nós entendemos que o conhecimento bíblico ele é progressivo e a gente vai aprendendo conforme a gente vai estudando. E é tanto que o estudo que nós temos hoje, as nossas crenças, elas sofreram uma alteração em 2005. Houve um acréscimo de uma doutrina, de uma crença, perdão, e a gente vai estudar sobre ela. Então, à medida que o tempo foi passando, o tempo vai passando, a gente entende que a gente vai aprender um pouco mais e surgem necessidades diferentes. Então a igreja tinha essa preocupação e ela emitiu essa declaração onde os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e
mantém certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Ou seja, a única coisa imutável que nós temos é a palavra de Deus. Isso é imutável, mas aquilo que nós temos, nós não temos uma verdade total, então a gente está em aprendizado constante. Perfeito? Continuando. E aí nós temos, como mencionei para vocês, 2005, a última expansão. A primeira edição do livro que nós apresentamos para vocês foi em 1988, e aqui no Brasil a sua tradução chegou em 1989. Então vai fazer um tempo que esse material vai estar em nossas mãos. E eu confesso para vocês que pouquíssimos membros têm o hábito de ler livros pequenos. Na verdade, eu faço uma alerta, nós temos pouquíssimos líderes da igreja que têm o hábito de ler o próprio jornal da igreja, que é bem reduzido, não é muita informação, mas são materiais muito importantes para que a gente não se perca e não perca a nossa identidade. Perfeito? Então vamos lá, falando sobre as nossas crenças. Uma coisa que é muito importante a gente entender: nós temos apenas 6 doutrinas, ok? Essas doutrinas elas são importantes. E por isso que nós temos ali essa imagem. Nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da vida cristã, dos últimos elementos e a igreja. Cada doutrina, ela vem ali com as suas crenças específicas. Perfeito? Então a gente começa aqui com a doutrina de Deus. A doutrina de Deus ela engloba as seguintes crenças: as Escrituras Sagradas, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito? Então essas são as nossas 5 primeiras crenças que estão voltadas para a doutrina de Deus. Perfeito? Tudo bem até aqui? Anderson, o tempo está aqui, né? Perfeito. Pode ter mais, tá? Tem muita coisa ali. Não, mas 3 dias de pergunta de resolve. Continuando, agora sim que a parte boa, e vocês não podem dormir a partir de agora, me falou que tinha que dormir uma antes, agora é hora de acordar. Doutrina de Deus, a primeira crença que nós temos é as Escrituras Sagradas. Por que as Escrituras Sagradas lá vêm primeiro? Porque tudo aquilo que nós temos de crença e doutrina são extraídos de onde? Então, se você não crê na Bíblia, se você não crê na Escritura Sagrada, como se na palavra de Deus, você terá dificuldade de acreditar nas crenças seguintes. Então, ela é a nossa primeira. Inclusive, existe um princípio muito importante chamado sola quota prima. Pastor, o que quer dizer isso, pastor? Isso é grego de fato, é grego. Sola quer dizer somente, tota, a sua totalidade, e prima, porque deve vir primeiro. A Bíblia, ela deve ser somente a Bíblia, ela deve ser toda a Bíblia, e tudo que a gente precisa deve vir primeiro. Pastor, eu quero preparar um sermão lindo, maravilhoso. Amém, que bom, estude. Você vai precisar de algumas horas de estudo. Eu vou começar lendo aqui muitos materiais em nome do não. Primeiro você vai para a Bíblia. Tem gente que às vezes vê uma história e fala: vou fazer um sermão em cima dessa história. Mas o que essa crença nos diz? Vamos lá? As Escrituras Sagradas do Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus escritas, dadas por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Inclusive diz por aí que um livro muito especial é a Bíblia, porque nós temos a oportunidade de ler ela na companhia do seu autor. Quando a gente fala que os autores foram movidos, é porque, imagine aqui está o autor bíblico, e nós temos, por exemplo, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Tem história da criação. Moisés estava lá? Não, mas quem sabe, o Espírito Santo revelou para ele. Ele fez com que a mente de Moisés fosse transformada. Moisés, você vai ver isso aqui agora, escreve isso aí, o que aconteceu lá no início. Então o Espírito Santo ele tinha a capacidade, ele tem a capacidade de mover o autor bíblico para poder escrever as Escrituras, tanto para o passado quanto para o presente. E também o tudo que nós chamamos de profeta. Você está acordado, glória a Deus, amém. Parabéns. Continuando, essa é a nossa primeira crença. Vamos lá. A segunda crença é mais importante. Ela fala sobre a Trindade. Inclusive, existem alguns teólogos da nossa igreja. Eles indicam que a gente não use muito o termo Trindade por conta do conceito católico. Não contra eles, mas para que não haja uma semelhança de definições, porque os católicos interpretam a Trindade de uma forma diferente da nossa.
Perfeito? Então, alguns aconselham a chama de divindade. Seria talvez o termo que mais se encaixasse dentro daquilo que nós, adventistas, cremos. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito, uma unidade de 3 pessoas fraternas. Deus, Ele é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Quantos deuses existem? Aqui nós temos uma grande dificuldade linguística por conta da nossa cultura. Por que eu falo isso? Aqui é uma separação Pai, Filho e... Dentro da nossa visão, o que é mais importante, Pai ou Filho? Quem é que vai se respeitar e a gente vai dar bênção? Existem muitas pessoas que acabam olhando para a divindade com essa mesma perspectiva, achando que o Filho é menos importante que e o Espírito Santo é lá, porque nem Tiago, né? Pai, Filho e Espírito Santo, está alguém emprestado no pleno que está junto com a gente. Não, na verdade, quando a gente olha para a divindade ou a trindade, eles têm o mesmo nível e ambos formam Deus. Certo? Nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus que são 3 pessoas coeternas, isso existe desde o início. Eu retesto na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus do céu, ele chegou para o fim. Ou seja, os 3 deuses estavam inseridos dentro da criação. Então é muito importante a gente entender. E aqui existe uma crença onde muitas pessoas duvidam, principalmente da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas abandonam a fé porque têm dificuldade de aceitar a pessoa do Espírito Santo. Perfeito? Continuando, vamos agora para. Lembrando que não vai ter dimensão, mas em termos de, vamos dizer assim, função. Deus, o eterno Pai, Ele é o quê? O Criador, o originador, o mantenedor, o soberano de toda a criação. Ele é santo e justo, pacíficamente, tardio e graça e grande em constante amor e fidelidade. Qualidades e poderes que manifestam do Filho e do Espírito também são os mesmos. Tem diferença? Não há diferença, mas é uma questão para a gente, de forma didática, entender melhor a Trindade. O Filho. E aqui, só para a gente entender, tem crianças, porque eu sei que as palavras, os termos são importantes, tem crianças que acham que é irmão de Jesus de verdade. Por quê? Porque a gente fala que Jesus ele é o... E aí Deus é o nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, eu sou irmão de Jesus. Tem muita que tem bastante, pastor, eu sou irmão de Jesus. Né? Pai, nós também precisamos de irmão de Jesus, tá? Então a gente precisa entender essa diferença. Deus, o Filho eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgada o mundo. Então o Filho ele tem o seu papel. E aqui a gente começa a perceber a diferença. O Pai tem a sua função, o Filho também tem a sua. Não foi o Pai que morreu por nós, correto? Quem foi? Filho, o Deus encarnado. Jesus, ele era 100% Deus e foi 100% homem. Então é muito importante que a gente entenda o papel do Filho. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida? Não. Lembre-se que eu falei para vocês hoje, vocês não vão entender tudo sobre as nossas crenças. Mas a gente vai tentar fazer de uma forma muito simples para vocês terem uma ideia daquilo que nós acreditamos. E se você está aí no Maranata, tá? Ok? Você precisa ser um líder que conheça a sua identidade, a sua origem. Você não pode fugir disso. Perfeito? Continuando. Agora o enteado, né? O Espírito Santo. Porque não tem, segundo a crença, ou essa linha hierárquica, mas a gente entende que o Espírito Santo ele também tem as mesmas funções, tanto do Pai, o mesmo poder do Pai e do Filho, com função diferente. Deus, o Espírito Santo, ele desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu o poder da vida de Cristo e atrai com isso os seres humanos e os que se mostram sensíveis serão renovados e transformados por ele à imagem de Deus. Os mesmos poderes com papéis diferentes. A gente costuma dizer que os papéis do Espírito Santo ele convence o pecado,
eternas e têm os mesmos poderes. Faço uma pergunta rápida para vocês. Tem gente que não acredita no Espírito Santo, correto? Mencione para mim aí, com gentileza, um momento da Bíblia onde as 3 pessoas se encontram. Alguém poderia dizer? A criação. E agora, depois da criação, já no meio da humanidade. O batismo de Jesus. Então, não tem como. E aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora que a gente faz a oração, presta atenção. Tem alguns amigos que, por falta de vocês falam assim, isso é a oração não em nome de Jesus, isso é o nome de quem? Pai. A oração tem que ser encerrada no nome de Jesus, correto? O Espírito Santo ele vai corrigir a nossa oração para que, se a gente em algum momento não faça, ele faz essa oração chegar melhor para Deus, mas não pode, a gente vai errar o que pedir aqui. A maioria só pede nada. Vamos continuar. Agora vamos para a segunda doutrina, entrando aí na 6ª e na 7ª crença, a doutrina do ser humano. Então vamos lá. A primeira crença ela é a criação. O que está escrito? Deus comunica por meio das Escrituras um relato autêntico histórico de sua atividade criadora. Ele criou o universo e uma criação recente em 6 dias, e o Senhor fez o céu e a terra, o mar que fez a. Existem muitas teorias, prestem atenção, a respeito da criação que ela ocorreu, principalmente em um período muito longo. Mas nós, adventistas do 7º dia, nós acreditamos que a criação ela ocorreu em 6 dias intervalos de 24 horas. Perfeito? A gente não tem tempo de aprofundar muito nesse assunto, mas nós acreditamos que Deus ele criou toda a terra em 24 horas de cada dia, criando ali as suas partes. Então, nós acreditamos que Deus, ele de fato, criou o seu poder com a palavra criadora, aquilo que nós temos hoje. Aqui vai uma outra curiosidade. Existem irmãos que, diante de belezas naturais, falam assim: nossa, olha a criação divina, que linda, maravilhosa. Você, quando já leu Ellen White, a história da redenção, mas ela disse que lá no princípio a nossa terra era diferente. Havia alguns leigos para quebrar a monotonia das planícies. Vocês conseguem me ouvir na trajetória ali? Estão me ouvindo? Não? Hoje, o que nós temos são vestígios que sobraram de dilúvio. Tem gente que fala assim: nossa, eu vi gente que foi uma criação de Deus. Na verdade, a gente entende que Deus foi tudo. Mas a imagem que nós temos hoje é a imagem de todo mundo que foi criado, principalmente pós-dilúvio. Correto? Mas então a gente entende que Deus de fato criou a terra das 2 plantas. Vamos lá. A 7ª crença. A natureza da humanidade. Homem e mulher foram formados à imagem de Deus, por individualidade, o poder da liberdade de pensar e agir. Porquanto eles foram criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de mente e espírito, independente de Deus, quanto à vida, a respiração e tudo mais. Queridos, essa crença hoje ela é profundamente atacada, principalmente quando nós temos a ver que ao nosso redor as pessoas falam sobre Deus, sexualidade, e a gente precisa ensinar isso para as nossas gerações. Não é só ensinar, você precisa dar base. Eu tenho um filho de 5 anos, eu confesso para vocês que eu vou trabalhando na cabeça dele pensamento. Vou fazer casamento. E aí, antes de chegar ao casamento, eu coloco do meu lado assim, coloco meu filho de 3 anos do meu lado. Eu falo: filho, vou trabalhar, você vai casar com uma mulher, viu? Eu já vou preparando desde já. Filho, quando você precisa, você vai casar com um homem. Eu faço partido, vai, e a gente tem que casar. Mas a gente vai tentando ensinar. Eu sei que vai chegar um momento em que eu preciso mostrar para ele na Bíblia o porquê que as coisas devem ser assim. Porque Deus deixou isso para nós. Mas eu não preciso trabalhar com ele que existe coisa de homem aí. Quando ele casar, ele vai casar com uma. Nós precisamos ensinar. E a gente precisa ter essa graça. De onde nós acreditamos? Essa é uma crença nossa. Não é algo que simplesmente, não, a pastora já fala,
negócio de homem e mulher, isso não é basta. Na verdade, nós temos basicamente um pouquinho de constituição. E é muito importante que a gente entenda essa base para ensinar aqueles que são de Bíblia. Doutrina da salvação. Nós temos aí 4 crenças, eu vou passar essa doutrina, perfeito? Primeira, o grande conflito. Toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao seu caráter. Deus, sua lei, sua soberania sobre o universo. Nós entendemos um pouco sobre o grande conflito, sim ou não? Sim. Só existem dois caminhos para a humanidade. Ou de Deus ou de Satanás. E esse é um conflito que nós estamos inseridos. Eu tenho para que ele fala o seguinte, que dentro de nós existem, imagina que existem 2 grandes animais, 2 grandes lobos, e aquele que mais se alimenta vai vencer o conflito. Se é o bom ou se é o ruim. Então, para que a gente entenda o conceito de conflito, não é um conflito real, não é uma guerra invisível, mas Satanás necessariamente das nossas fraquezas, justamente para que a gente seja capaz dele e a gente possa batalhar. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês se esforçam muito para continuar vencendo. Mas, se não cair em tropeçar em algum momento, não desista. Em nome de Jesus. Continue firme, porque eu tenho certeza que lá na igreja que vocês estão falando, existem muitos juvenis, muitos jovens, muitos adultos que se inspiram em vocês pelo cultura que vocês têm. Então, nesse grande conflito, nós temos que tomar partido, nós não podemos ser exemplos. A gente entende que o meio mal eles estão constantemente guerreando, e a gente precisa, assim, muito nos colocar ao lado de Jesus e defender também essa verdade. Doutrina da salvação, a crença número 9, vida, morte e ressurreição de são aspectos importantes porque sem isso aqui não tem salvação. Se a gente não acreditar em nenhum desses passos aí, a gente tem séria dificuldade em entender o processo de salvação. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter a vida eterna e toda a criação completa melhor feito e sempre por Cristo. Então Jesus Cristo, através da sua vida, nos proporciona a remissão do nosso pecado, a nossa salvação, e essa crença que nós conhecemos bem, mas devemos também entender que ela deve ser aprofundada e cada vez mais propagada. Perfeito? Experiência da salvação. Estamos aí avançando bem com o nosso horário, eu vou conseguir vencer, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tá? E já fiz esse caminho com vocês. O infinito amor e misericórdia, em infinita amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos de nossa necessidade, reconhecemos de nossa pecaminosidade, arrependemos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Então, a experiência da salvação justamente foi proporcionada para nós através da vida de Jesus Cristo. Mas lembre-se que, na experiência da salvação, a gente entende que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, Jesus colocou a disposição para morrer no nosso lugar, o Espírito Santo nos ajuda, nos convence, nos leva ao arrependimento para aceitarmos e vivermos esta experiência. Então não é algo isolado, é algo que envolve as 3 pessoas do Espírito Santo. Perfeito? Continuando, a 11ª, inclusive esta é a mais recente crença, a mais recente, você já vê que ela já tem 21 anos, inclusive, aproximadamente, certo? E ela foi acrescentada, que é a crescimento em Cristo. Aqui, um detalhe, essa crença não foi assim, uma verdade absolutamente nova, que a gente já tinha, mas foi dada uma ênfase para o seu estudo, para a sua compreensão. Perfeito? Então é importante que você entenda que a gente já acreditava no crescimento em Cristo, mas aí já entendeu o que a gente precisa se aprofundar mais a respeito desse tema. Com sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal, aquele que durante o seu ministério terrestre subjugou os espíritos, quebrou o poder maligno e confirmou sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá vitória sobre as forças do mal, que ainda procuram nos controlar e guiados por ele, em paz da alegria e com certeza no seu amor.
Aqui, essa crença ela nos fala a respeito de continuar na nossa caminhada. Por isso, fala aqui a respeito da nossa nosso eterno subido, né? Que é a escola sabatina, que a gente está sendo. Então, a gente precisa viver uma vida com Cristo para continuar crescendo com Ele. Eu não sei quantos aqui já tiveram assim, talvez, uma semana muito difícil, e você teve ali alguns dias que você não continua. Essa semana foi tão ruim. Não quer dizer que você vai parar e abandonar. Eu confesso para vocês que eu não sou aqui na Amazonas, eu sou lá, aí meu papel é muito curto, tá? Eu sou muito gente boa e Deus me transforma a cada dia. Acredito que o pavio foi mais curto ainda. E o trânsito de Manaus, eu confesso para vocês que outro dia bateu no meu carro, e aí saí ali e assim, primeira coisa, ver se o cliente está vivo, se a pessoa está inteira, a gente vai, e a gente está indo ali em conversa, resolvendo a situação, o tempo passou, e aí eu fui levar meu filho para a escola. A gente começou a fazer uns dias, eu comecei a bater no volante, né? Travar o carro. E ele disse, papai, você quer bater no carro? Eu falei, meu livro, não pode bater no volante. Não está certo, perder a briga, não bater no volante, vamos fazer aquilo que a gente pode. Não é fácil. A gente talvez controlar a nossa pessoa, não é fácil a gente controlar o nosso tratamento, mas a gente continuar crescendo em Cristo para que Ele nos ajude. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Então é importante que você entenda isso, que você tem alguém para te ajudar e ele precisa crescer cada vez mais e constantemente. Doutrina da igreja. E aqui nós temos algumas coisas que são muito institucionais, a gente já percebe que existem coisas que são muito voltadas para a nossa igreja, e que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, são muito próprios nossos. A igreja é a comunidade de crentes que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando a gente fala em igreja, nós não estamos falando de prédio, de templo, estamos falando de pessoas. E nós somos essa igreja. Nós temos que, de fato, levar o nome de Cristo através da nossa vida. Mas eu não sou igreja sozinho. Aqui diz que a igreja é a comunidade de crentes. Então, para que isso nós temos que ser crentes juntos. 13ª, permanecente, e a sua missão. A Igreja Universal se compõe de todos que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, num tempo de ampla apostasia, o remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé e nós somos desse povo, amém? Amém. Nós acreditamos que somos desse povo chamado para sermos os remanescentes e devemos entender a nossa missão. Continuando, a unidade do corpo de Cristo, a 14ª crença. A igreja é um corpo com muitos membros chamados de toda a nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação, distinção de raça, cultura e nacionalidade, e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de distinções. É fácil ver isso aqui? Eu achei que era, gente, misericórdia, fico preocupado. Nem me provavelmente, imagina você, já pensou? Eu sei que não é fácil, mas seguramente, vamos vencer, vai também para a metade. As outras vão ser mais rápidas. Mas acontece que essa é uma grande realidade, mas ao mesmo tempo é uma grande dificuldade. Nós somos seres humanos, vivemos em contextos diferentes, criações diferentes, mas a gente deve, por amor a Cristo, pela transformação do Espírito Santo, buscar essa unidade. O batismo. Pelo batismo professamos a nossa fé e morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade de vida. Acredito que todos que estão aqui já foram batizados, amém? Então o batismo faz parte da nossa crença. Nós acreditamos piamente no batismo em algo importante para a remissão dos nossos pecados. Aqui nós temos a 15ª, o que está escrito ali? A gente costuma chamar de apelido, né? O nome é a ceia do Senhor e a gente costuma sempre nas igrejas passar a Santa Ceia. A ceia do Senhor é a participação dos elementos do corpo e do sangue de Jesus como expressão de fé nosso Senhor e Salvador. Nessa experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecer. Essa é uma cerimônia muito importante que todos devem participar. Os nossos pecados cotidianos devem deixar de lado, e temos a oportunidade de relembrar o sacrifício de Jesus através do
o suco de uva, o pão. Então, tudo isso é fundamental para que nós, cristãos, adventistas, sempre dia, temos participação no sacrifício de Jesus Cristo. 17, dons e ministérios espirituais. Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade. Todos nós temos dons, alguns mais, outros menos. Alguns parecem que pegou de todo mundo, né? Recebe, você faz que faz tudo, né? E outros dizem assim: meu Deus, não faz tudo, eu não sei nem o que eu faço aí, quem faz meu dom. Eu estou orando para esse momento em todos os ministérios que acontecer. Com certeza, como Jesus vai identificar alguma coisa que você gosta, você vai perceber que Deus te chamou por esse dom de comunicar a mensagem do Evangelho através da sua vida, através desse dom que Ele te concedeu. Perfeito? Então, nós meditamos muito nos dons e ministérios espirituais. O dom de profecia, a Escritura revela que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. A profecia de uma característica da igreja remanescente, que nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Inclusive, existem muitas pessoas, como pastor, que não se batizam por não acreditarem em Ellen White. Mas a verdade não é que eles não acreditam em Ellen White. Se existe alguém que vai dizer, por favor, corrija no nome de Jesus. Eles não gostam da forma que Ellen White é apresentada. Existem pessoas que chegam aqui na frente da igreja e vão pregar só sobre Ellen White. Não estou dizendo que é aqui, tá? Mas tem gente que fala tanto de Ellen White, que de fato dá a impressão que nós endeusamos Ellen White é a quarta pessoa da Trindade. Deixa eu dizer Trindade. E alguns falam assim: não, eu gosto porque lá na igreja eu fui visitar a igreja. E o pessoal só fala de Ellen White. Sabe o que me deixa triste? É que a própria Ellen White disse que ela é uma luz menor guiando para a luz. Não é. Muitas pessoas que têm resistência à Ellen White nunca leram sequer um livro dela. Recentemente, eu acho que uma pessoa que também está pronta para batizar, só falta aceitar. Ellen White, eu falei: não, por que ela não aceita? Ela nos vídeos na internet lá, e eu, Deus. Precisamos ter a ciência de que Ellen White foi, sim, o profetismo. Os seus escritos são extremamente importantes para nós, mas enquanto alguns devem ser colocados no lugar da Bíblia. Perfeito? Lembra do princípio? Só a torta prima, somente a Bíblia, primeiro a Bíblia. Então, nós devemos sim falar sobre mais, devemos citar sim os seus livros, devemos pregar oportunidades maravilhosas deles, mas nós devemos só olhar no seu lugar como profetiza, não no lugar da atividade. Nós estamos então a quinta doutrina, que é a doutrina da vida cristã. A primeira delas é a lei de Deus. Nós somos bons aqui, né? Vamos na primeira. A lei, os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos exemplificados na Bíblia o que eles expressam? O amor e a vontade, os propósitos de Deus acerca da conduta das relações humanas, que são obrigatórias para as pessoas em todas as épocas. Eu vou ser bem sincero para vocês, hoje eu não vejo dificuldade nenhuma em observar a lei de Deus nos 10 mandamentos. É algo tão natural que a gente consegue fazer muita atividade que eu não simplificar como falo. E a gente deve ensinar isso para as pessoas. Todo estudo bíblico, quando chega nos 10 mandamentos, assim, naquela memória está indo, o povo fala assim: ah, mas os 10 mandamentos, gente, a dificuldade dos crentes é só sobre o sábado, o resto não faz. Eu já pergunto logo: tu mata? Tu rouba? Eu já falo que você ir embora, né? Se você mata, se for, já vai embora, não tem problema. Então, assim, a maioria das pessoas já aceitam os novos, a gente só precisa entender que a pessoa ganhou, está. E é justamente pensando nessa peculiaridade, nessa especificidade que nós acreditamos, que existe uma questão de cada sábado. O gracioso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas, como memorial da criação. Então, o sábado, de fato, ele é uma crença que nós pregamos e precisamos viver semanalmente. Amém? Mordomia. A 21ª, somos despenseiro de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades e posses das bênçãos da terra e seus recursos que Ele colocou sob nosso cuidado. Então, nada é nosso,
Tudo é de Deus, tudo é para Deus e tudo é por. Inclusive, para quem estuda a administração do povo do sol, a ciência tem que falar mais ou menos assim. E tudo que nós temos, a gente tem que entender que é de Deus. O papel de Deus é cuidar daquilo que não é dele. E essa é a nossa função aqui na terra. O 22ª conduta cristã. Somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente, age em harmonia com os princípios bíblicos em todas as áreas da vida pessoal e social. Para que o Espírito Santo crie em nós o caráter do nosso Senhor, só nos envolvemos daquelas coisas que produzem em nós vida, pureza e saúde e alegria semelhante a Cristo. Semana passada na igreja do Quero, né? Também. E eu contei uma história que eu achei muito interessante que eu ouvi de um missionário batista. Esse missionário foi para uma aldeia muito distante e foi pregar, e foi viver ali com aquelas pessoas que ele morava. Depois de 120 anos, novos missionários chegaram naquela aldeia para falar sobre Jesus. Uma coisa muito interessante é que as pessoas, ao ouvirem os missionários falarem sobre Jesus, os alemães falavam o seguinte: olha, Jesus já veio aqui, Jesus já esteve aqui. E os missionários, como se Jesus não veio, foi para o céu, mas vai voltar. E eles acrescentaram: Jesus, ele está enterrado aqui. Mas onde é que é? Aí foram lá levar os missionários, aonde Jesus estava enterrado. E ali, eles entenderam que não era Jesus, mas foi aquele primeiro missionário que vivia como Jesus. E ao falarem de Jesus, eles identificaram que aquele missionário também era Jesus. O princípio de ser cristão, de ser o seguidor e imitador de Cristo. A conduta cristã também que a gente identificar de fato Jesus Cristo em tudo que a gente vamos fazer. 23º, casamento e a família. Casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como entre um homem e mulher. Não entre duas pessoas, tá, gente? Homem e mulher. E amoroso por companheirismo para o cristão, o companheirismo matrimonial é com Deus, bem como o cônjuge deve ser assumido entre homem e mulher que partilham da mesma fé. Aí nós temos a crença voltada para o casamento que nos nossos dias, infelizmente, também tem sido bastante combativo. E aqui a gente pede muito cuidado com aqueles que estão namorando com o casado. O índice de divórcio está aumentado muito. Às vezes as escolhas baseadas nas emoções, na manutenção, tem muita gente que casa querendo sair de casa, porque quer uma vida de quando chegar lá tem que falar aqui com cuidado. E se você está na sua igreja, o casamento é algo muito importante que deve durar aí até que a morte se separe. Tá bem? Doutrina dos últimos eventos, que são das doutrinas escatológicas. A gente vai no final, tem 2 minutos para falar assim, sobre a série, tá? Então vamos lá. A primeira, sobre a doutrina dos últimos eventos, é a crença do Ministério de Cristo Santuário Celestial. Sobre essa crença, ela é uma crença que nós chamamos de crença distintiva. Nenhuma outra igreja acredita na crença do Santuário Celestial como nós, adventistas, cristãos. Perfeito? Tem gente que acredita, mas não com a mesma força, com a mesma base teológica que nós adventistas cremos. Que de fato existe o Santuário Celestial. E aquele que foi feito aqui na terra, ele tinha como modelo que tinha no céu. Então essa é uma verdade que a gente pode dizer que é bastante nossa. Nós acreditamos nisso e a Bíblia nos dá essa referência. Perfeito? Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não seres humanos. Lembra que isso ministra em nosso favor quando nós assistimos aos crentes, os benefícios do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Lembrando que nesse santuário celestial, Jesus ele foi o animal, o cordeiro sacrificado, sacerdote que ainda atuou hoje como sumo sacerdote. 25ª crença, a segunda vinda de Cristo, é a bendita esperança da igreja e o grande ponto culminante do Evangelho. Amém? E a gente acredita e carrega isso no nosso mundo, na nossa identidade. A gente precisa um dia que se aguarda Cristo há de vir e voltar esse mundo, a segunda vinda de Cristo. Então a gente precisa pregar e continuar pregando sobre isso. 26ª morte e ressurreição. O salário do pecado é morte. Mas Deus, o único que é imortal, considera a vida eterna nas seus inimigos. Até aquele dia, a morte é um estado consciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, os justos ressuscitados, os justos vivos, serão glorificados e arrebatados para o encontro do Senhor.
Nós acreditamos sim na morte, como está no versículo, mas na volta de Cristo, aqueles que estão salvos ressuscitarão e nós estaremos vivos. Amém? Amém. Amém. Vocês estão acordados aí, isso é bom. O milênio e o fim do pecado. O milênio é o reinado dos 1000 anos de Cristo com os seus santos no céu entre a primeira e a segunda ressurreição. E aqui nós estamos no estágio probatório de comprovação por que muitos se perderam. A gente vai ter acesso a todos os livros relatados ao longo de anos, dos séculos, dos milênios, da história desse mundo. A gente vai ter olhando porque muitos se perderam. E aqui a gente tem uma outra curiosidade. Às vezes a gente já sabe, mas a gente fala diferente. A gente diz que vai passar, a gente vai morar no céu para sempre com Jesus, né? Mas não é temporário, é só um tempo, gente. É pouco tempo, é só 1000 anos. Aí depois a gente volta para a terra transformada, amém? Amém. Isso aí. O 28º lá, nova terra, em que a vida da justiça, Deus proverá uma terra para os remidos e um ambiente perfeito para a vida na alegria e eterna. Aqui, o pecado já de fato não existe mais, não haverá possibilidade de morrermos. Aqui, de fato, será a fase mais perfeita da humanidade, onde Deus, obrigado. Onde Deus vai restaurar o seu plano original para a humanidade. Qual é o plano original de Deus? Vida eterna. Lá no Éden, ele ofereceu a vida eterna, infelizmente foi perdida, e nós que estamos aqui, estamos buscando restaurar e alcançar com os nossos pés mais de Cristo essa vida almejada. Amém? Queridos, desde já, obrigado pela atenção de todos. E aí, perguntas, com certeza. Eu sou louvado pela atenção de vocês. Algumas perguntinhas simples. Quantas perguntas eu posso fazer?